Boa noite aos queridos irmãos e amigos que estão mais uma vez assistindo a nossa Terça de Oração Live. Estamos aqui ao vivo mais uma vez, mais uma semana aqui com os irmãos em comunhão. Eu estou aqui na minha casa, os irmãos e amigos estão aí na sua casa ou algum outro local e assim estamos compartilhando esses momentos da Terça de Oração Live, que é uma reunião que acontece na igreja, ou pelo menos até março, devido à pandemia, estamos fazendo online e com o objetivo de louvor, oração e reflexão. São os três pilares da Terça de Oração. Então, os irmãos podem colocar aqui nos comentários do Facebook dessa própria live, pode colocar o seu pedido de oração, o seu motivo que você quer interceder ao Senhor, ou se não, de agradecer a Deus por alguma bênção já alcançada. Então coloque seu pedido de oração aí, que no final nós estaremos fazendo a oração de intercessão e gratidão por todos esses pedidos e momentos de gratidão. Então oremos nesse momento e vamos pedir ao nosso Deus que esteja conosco aqui e aceite o nosso culto em louvor a Ele. Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos mais uma semana aqui na Terça de Oração Live. Agradecemos pela Tua presença no meio de nós. Agradecemos por tudo, que o Senhor nos abençoe e nos guarde a cada momento. Fique com cada irmão que está assistindo nessa hora e conforte os corações de muitos que estão aflitos e o Senhor esteja guardando e abençoando as nossas vidas. Fique conosco, em nome de Jesus, pedimos, oramos. Amém. Bem, vamos nesse momento louvar ao nosso Deus com dois louvores. Teremos o primeiro agora, um hino do cantor cristão, que muitos vão lembrar, e logo após um outro louvor que nós vamos comentar em seguida, quando retornarmos comentando o louvor. Então vamos louvar ao nosso Deus nessa hora? Qual? Tem que abaixar. E agora? Pois é.
Amém, irmãos. Estamos aí ouvindo Santo, 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 Deus onipotente. Falamos sobre a grandeza e o poder do nosso Deus em nossas vidas. E depois, nada temerei. Não podemos temer nada nessa vida, nada que nos aconteça, porque Deus, o Todo-Poderoso, está ao nosso lado. Então essas são as palavras que devemos ficar nessa noite. O poder de Deus, que Ele pode tudo em nossas vidas. Nós é que precisamos estar mais voltados para Ele e nada temer com tudo que podemos fazer em nossas vidas. Bem, o tema de hoje, da nossa reflexão de hoje, diz assim: as lições com os 7 mergulhos de Naamã. É um livro, é uma passagem bíblica que se encontra lá em 2 Reis. Nós vamos abrir e nós vamos descobrir que mergulhos foram esses que Naamã fez e como que pode trazer lições para as nossas vidas. 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos, porque é uma passagem meio longa. Vamos ler alguns versículos chaves aqui para entendermos o que está acontecendo. Vamos então, 2 Reis 5. O primeiro versículo diz assim: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse, versículo 3, e disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã, versículo 4, então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibais que te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei a carta de Israel, a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que buscas ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou o mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado?
e voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então, essa é a passagem que fala sobre Naamã. Então, Naamã era uma pessoa um servo, era um comandante muito respeitado, conseguia tudo que queria, era uma pessoa muito senhor de si. Então, era uma pessoa muito poderosa, considerada por todos naquele momento. Ele, com isso tudo que ele tinha materialmente falando, mesmo assim ele pegou uma doença, pegou a lepra. E lepra, como todos sabem, até hoje ainda é, mas naquela época era uma doença considerada maldita. Então era uma pessoa que tinha que se afastar, ninguém gostava de se aproximar porque pegava. E era uma coisa difícil, complicada essa doença. Então ele ficou indignado, querendo a cura. Então essa serva, que foi a serva da sua esposa, comentou sobre o profeta de Samaria, que seria Eliseu, que é Eliseu. Então ele comentou: o profeta poderia curá-lo dessa doença. Então ele, ouvindo isso, ele certamente, não está escrito, mas podemos dizer isso, que certamente ele já tinha conseguido, testado de tudo, né? Alguns curandeiros lá do seu povo e tudo mais, e não conseguiu. Então ele ouviu essa serva falar sobre o profeta Eliseu e pensou assim: não custa nada tentar mais um, né? Pelo menos de repente eu consigo, já tentei tantos. Então ele partiu para lá, levando essa carta do rei, para que o rei de Israel, ao recebê-lo, ficou achando: mas quem sou eu para te curar? Para te curar? Não tem esse poder todo, não sei o quê. Rasgou até as vestes, ficou indignado, pensando que fosse alguma coisa séria, que pegadinha do outro reino lá. Então, depois disso, o profeta Eliseu ouviu aquela história e falou assim: manda me procurar. E aí ele então mandou que um servo fosse procurar o Naamã para falar para o Naamã: você pode ser curado se você lavar 7 vezes, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E o Naamã ficou indignado, sabe por quê? Porque o Naamã achava que o Eliseu tinha que colocar a mão na cabeça dele e falar assim: você está curado, Deus te cure agora. Então, Deus tinha que curá-lo naquele momento. Então, é assim que Naamã pensou que deveria ser essa cura dele. Aí depois, ele já estava indo embora, passando pelo Rio Jordão, um servo dele ali, que estava junto com a comitiva dele, falou assim: poxa, mas será possível? Se fosse uma coisa tão boa que ele mandou fazer, será que você não pode fazer isso? Ele não mandou você mergulhar 7 vezes? O que custa? Ele mandou mergulhar, você pode mergulhar. Você pode ser curado. Aí ele saiu, ele desceu do cavalo e resolveu dar os 7 mergulhos, e assim foi curado. Muitas lições essa passagem nos traz em nossas vidas. Então, nós podemos tem 7 lições que esses mergulhos de Naamã podem nos trazer, que são 7 passos, 7 lições que podemos tirar desses mergulhos, como se a nossa vida fosse também preciso darmos mergulhos para melhorarmos, para estarmos melhores a cada dia perante o nosso Deus e perante todas as pessoas que nos conhecem. Então, nós vamos falar sobre esses 7 mergulhos como se fossem 7 atitudes, 7 lições para nossas vidas. O primeiro mergulho, a primeira coisa que ele tinha que entender, mediante essa atitude dele, primeiro mergulho: renúncia. Renúncia. Ele falou de forma soberba que ele queria que fosse curado com o profeta Eliseu, com a mão na sua cabeça ou na parte que estava doente, e Senhor, cure. Ele pensou assim. Então ele tinha uma certa soberba, mas o Senhor
demonstra que nós precisamos renunciar ao nosso eu. Então, o nosso eu, muitas vezes, ele atrapalha. O eu atrapalha o ele, que é a convivência que nós temos com o outro. Então, nós precisamos eliminar esse eu. Então, essa soberba que nós temos ali. Então, esse poder de achar que somos tudo. Tanto é que ele se achava tão bom que ele procurou todos os recursos primeiro, se achando que ia resolver, e praticamente Deus foi o último recurso. O Deus de Israel foi o último recurso que ele procurou, porque ele já estava leproso há muito tempo e ninguém o curava dessa doença. Então, através de uma indicação ali muito assim sutil da serva da sua esposa, que ele chegou a esse momento ali de procurar o nome de Deus. Então, ele foi preciso renunciar. Então, ele foi preciso ter aquele momento de renúncia ao seu eu, para pensar que, vou então até Israel procurar esta cura, que tanto almejo. Então, a primeira atitude em nossas vidas, renúncia. Precisamos renunciar ao nosso eu. Em muitas atitudes de nossa vida, em muitos momentos da nossa vida, o nosso eu está falando mais baixo, mais alto, aliás, está falando mais alto, e nós estamos falando mais baixo. Então a pessoa, esse eu, está falando mais alto que o ele, que quem convivemos, e muito mais que os nós, que é a convivência de comunhão que precisamos ter com o próximo. Então, primeiro mergulho que precisamos ter nas águas do Rio Jordão, ou nas águas da nossa vida nos dias de hoje, desse mergulho no mar do Senhor, renúncia. Segundo mergulho, fé. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não estaria mergulhando naquele rio se ele não tivesse alguma fé. Então, mesmo que pouca fé, ele teve fé e que seria curado, já que ele provavelmente tinha procurado muitas outras soluções, entre aspas, e não buscou. Então nós precisamos ter fé que o Senhor vai resolver a situação. Precisamos ter fé mesmo, fé de verdade. Muitas vezes temos uma fé duvidosa, então nós pedimos ao Senhor alguma coisa, mas duvidamos. Parece que a gente fica com o pé atrás pensando, vou pedir, mas será que o Senhor vai me dar isso mesmo? É igual com os ateus, as pessoas que nem acreditam muito em Deus, ou as pessoas que estão lá, é igual o caso de uma pessoa, de um crente que foi para a igreja, aí uma pessoa estava com a Bíblia debaixo do braço, e a pessoa, um vizinho, estava lá tomando cerveja no bar, e o vizinho chegou para ele e falou assim, ora por mim, vá lá na igreja, ora por mim. Aí quer dizer, a pessoa está ali bebendo, parece que não está nem aí, mas está pedindo para o outro orar. Por quê? Mesmo de uma fé torta, mas ela tem alguma espécie, algum grãozinho de fé, senão não pediria isso. E assim devemos ter em nossa vida. Só que uma fé firmada no Senhor. Precisamos crer que Ele vai resolver. Então, fé é você crer no impossível. Então, você crê que o Senhor pode realizar o impossível na sua vida. Sabe, estamos passando aí por essa dificuldade do coronavírus. Aparentemente, a gente pensa assim que não vai resolver nada, mas precisamos ter fé, porque o Senhor olha lá na frente e Ele sabe como nos livrar e no momento certo que Ele vai nos livrar. Então, o segundo mergulho é a fé que precisamos ter em nossas vidas. O terceiro mergulho que precisamos dar nesse rio é dedicação. Então, depois de você renunciar o eu, essa é aquela soberba que está te mandando na sua vida, depois você ter fé no Senhor, que Ele pode mudar tudo em sua vida, é preciso dedicação. Não adianta você querer a cura de uma doença como se fosse uma lepra, porque nós estamos tratando aqui de uma lepra, uma doença que Naamã teve física, mas nós estamos transportando essa doença como se fosse uma doença espiritual, uma doença que podemos ter em nossa alma, em nosso espírito, em nosso sentimento, que move e que atrapalha nossas vidas, que precisamos
dar esse mergulho para que sejamos curados de todos esses sentimentos. Então essa dedicação é poder nos dedicar ao Senhor, nos dedicar mesmo. Então, quando a gente está passando por esse momento aí de isolamento, nós precisamos estar isolados uns dos outros, isolamento social, devido a um vírus que pode passar de um para o outro. Mas nós não podemos estar isolados de Deus. Por isso, nós precisamos nos dedicar nossa vida ao Senhor. Então, essa dedicação, Ele espera de nós e Ele muito se alegra quando nos dedicamos a Ele. Essa dedicação pode ser uma oração que você vai fazer todos os dias, entregar de verdade sua vida nas mãos do Senhor. Então não fique isolado do Senhor durante esse período todo, e sim aproxime-se dele, porque Ele quer que você se aproxime dele, Ele gosta que você fale para Ele os seus pedidos. Como dizem, Ele conhece todo o nosso coração e todos os nossos pedidos, mas Ele gosta que nós façamos a oração a Ele e possamos pedir a Ele cada passo, cada momento que estamos precisando. Então Ele gosta que a gente se dedique, se ajoelhe a Ele, dedique tempo da nossa vida aos pés dele, porque Ele gosta disso e Ele vai agir no momento certo. Então, esse é o terceiro mergulho. Agora, o quarto mergulho que precisamos dar nesse rio em nossas vidas é a obediência. Então, obediência. Então, é preciso dedicar ao Senhor e é preciso obedecer. Não adianta lermos a Bíblia, acharmos ali os 10 mandamentos, temos ali 10 motivos ali que devemos obedecer ao Senhor e outras tantas recomendações, se nós gostamos apenas de viver do nosso modo. Então a gente quer viver do nosso modo, não abrindo mão de nada. Vou viver assim mesmo, vivo do meu jeito e pronto. Não adianta. É preciso obediência. Obediência ao Senhor. Obediência ao que Ele nos orientou. Então a Bíblia é um manual, um verdadeiro manual de regras, de conforto em momentos de dor. Nós precisamos ter essa obediência. Obediência dos 10 mandamentos, obediência dos ensinos de Cristo, tantos ensinos que o Senhor nos deixou ali. O Cristo nos deixou amor ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos obedecer às regras que nos foram passadas, porque o Senhor está pronto para nos abençoar, mas precisamos fazer nossa parte. Então cada um faz a sua parte. O Senhor cuida do impossível e nós cuidamos do possível. E o possível são algumas atitudes que devemos ter em nossas vidas. E uma delas é essa: obediência, obedecer ao Senhor. O quinto mergulho que devemos dar nessas águas diz assim: humildade. Humildade. Humildade é justamente o oposto do primeiro, que fala sobre aquela soberba que precisamos deixar. Então, quando estamos com o nosso eu, flor da pele ali acima de tudo, a humildade fica em segundo plano. Só que essa humildade, a pessoa deve reconhecer essa humildade como que nós somos pessoas, que nós não somos merecedores de nada, mas o Senhor é misericordioso e Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho para nos salvar, como diz João 3,16, e por isso essa humildade significa esse reconhecimento de que nós não somos nada, mas o Senhor nos amou e o Senhor nos salvou e nos abençoou. Mesmo assim, nós não merecendo nada em nossas vidas. Então essa humildade não quer dizer, igual muita gente pensa, né? O crente vai ser bobo, vamos passar por cima do crente e o crente está lá, humilde. Não confunda esse tipo de humildade. E humildade é algo que essa é uma atitude que você deve ter perante o Senhor e perante, inclusive, pessoas do mundo. Mas essa humildade não deve ser bater no peito. Quando a pessoa diz, a gente costuma brincar que quando a pessoa bate no peito e diz assim: eu sou humilde, ela já está dizendo que não é. Porque a pessoa bater no peito, humildade,
é feita de atitudes e não de palavras. Então não adianta você falar que você é humilde, você precisa agir como uma pessoa humilde em sua vida, em todos os momentos, principalmente para com o nosso Deus. Então essa uma atitude importante, humildade, que é o quinto mergulho que precisamos dar nesse rio para mudarmos de vida com essa atitude e com essas lições com o Naamã, os 7 mergulhos de Naamã. Depois o sexto mergulho diz assim, compromisso. Assumir compromissos é algo muito importante. Quando você assume um compromisso, certamente quando você vai arrumar um trabalho, você vai lá, você assume um compromisso. O patrão chega para você e fala, gostei de você, você é muito bem qualificado, ele te elogia lá, faz um elogio, mas depois ele coloca as regras. Mas aqui tem que ser assim, assim, assado, tem que chegar no horário, tem que cumprir essa função, tem que fazer isso. Tudo bem? Concorda? Assume esse compromisso? Você vai, assumo. Depois, se você começar bem e começar a furar esse compromisso, alguma coisa não vai dar certo ali. O patrão vai chamar a atenção, você vai ser descontado, você vai ser até mandado embora porque você descumpriu. Você não está cumprindo com a sua palavra, com esse compromisso. Assim é perante o nosso Deus. Então, se você assumir um compromisso de aceitá-lo como seu Salvador, aceitar em todos os momentos da sua vida que Ele te abençoa, que Ele é o seu Senhor, então não dá para você chegar e você desistir, vacilar, todo momento aí, um vacilante da fé, você tropeçar aí, tu não pode fazer isso. Então você precisa tomar cuidado, precisa ter esse cuidado para que você sinta esse compromisso para com o Senhor. E pode ter certeza que Ele tem compromisso para com você. Ele fez várias promessas na Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, e Ele cumpre todas elas. Nós é que não cumprimos. Então o Senhor é fiel, Ele tem uma fidelidade enorme. Ele cumpre o que Ele prometeu e cumpre tudo. E a gente não está cumprindo com a nossa parte. Do nosso lado, sempre te deixamos a desejar em relação ao que o Senhor faz em nossas vidas. Então, esse sexto mergulho diz assim, compromisso. E o sétimo mergulho, depois de todos esses passos aí que nós já falamos, nós temos aqui perdão e paz. Essas duas palavras estão juntas por uma razão muito simples. Esse perdão simboliza duas coisas. Ele está junto com a paz por uma razão muito séria. Mas o perdão simboliza duas coisas. Esse perdão é que nós precisamos, depois de todas as atitudes anteriores, dos mergulhos, nós precisamos nos sentir perdoados pelo Senhor. Então, se a gente falhou, se a gente está ali vacilante, como eu falei, a gente pode pedir perdão ao Senhor e sentir perdoado, nos sentirmos perdoados pelo Senhor. Essa é uma atitude muito importante, você se sentir perdoado pelo Senhor. E você, tendo essa atitude e tendo aquilo no coração, aquele perdão que já foi, você sentiu aquele perdão para com Deus, você pode certamente, muito mais fácil, ter o coração aberto para perdoar outras pessoas. Então você que se indispôs com alguém, discutiu com alguém, falou alguma bobagem ali, que nós somos seres humanos erram mesmo, então você pode se sentir mais fácil, mais agradável no seu coração, depois desse perdão do Senhor e com a sua vida, você perdoar o próximo, porque você vai se sentir perdoado pelo Senhor. Então você pode ter uma atitude muito boa, porque ficar remoendo ali alguma coisa que você sente, remoendo sentimentos, isso é horrível. E isso falando humanamente, imagine para com o Senhor, a gente se sentir, parece que eu fiz alguma coisa contra o Senhor, uma coisa errada, mas é uma coisa assim contra o Senhor, e a gente se sente mal. Por isso, quando você perdoa, pede perdão ao Senhor, você se sente perdoado e você tem um alívio no coração. O coração fica em paz. Aí entra a segunda parte, paz. Porque depois que você faz tudo isso, dos 7 mergulhos, e principalmente esse último, do perdão que eu acabei de falar,
você se sente em paz em seu coração. Então, seu coração fica em paz, você se sente tranquilo, você se sente, parece que algo limpou o seu coração, que estava amargurando, algo que estava te prejudicando, te deixando para baixo, então algo sério, e você se sente em paz em sua vida. Então é algo muito importante em nossas vidas e que precisamos ter. Então, com esse mergulho lá com os ensinos de mergulho de Naamã, para que possamos viver e tomar essas atitudes para com o Senhor e mudarmos a nossa vida. Nossa vida espiritual certamente será outra e a nossa vida pessoal será outra também, porque você vai fazer essa alteração importante de algo, de coisas que estão te incomodando na sua vida, no interior e passando para o exterior. Então tudo isso você vai mudar tudo. Então são motivos muito relevantes que você deve seguir para que você possa viver dando esses mergulhos, esses 7 mergulhos de Naamã com essas lições maravilhosas. Então, relembrando aqui, para que você veja mais uma vez, o primeiro mergulho é a renúncia. Tire o eu que está tomando conta da sua vida. Fé. Tenha fé no Senhor em todos os momentos da sua vida. Dedicação. Dedique-se ao Senhor. Tudo que você faz. Não fique fraquejando. Obediência. Obediência. Obedeça aos mandamentos do Senhor. E tudo que Ele mandou, cumpra. Humildade. Seja humilde nas atitudes para com Deus e para com o próximo. Compromisso. Tenha compromisso real com a sua vida. Não vai vacilar com seu compromisso. Perdão e paz. Perdoe, se sinta perdoado pelo Senhor. Peça perdão ao Senhor, se sinta perdoado por Ele. E depois perdoe seu próximo, que você o magoou ou que ele te magoou. E depois tenha paz em sua vida. Com tudo isso, com todas essas atitudes, você se sentirá em paz e sua vida será outra. Então, esses são os 7 mergulhos de Naamã, com essas lições maravilhosas que encontramos lá em 2 Reis 5 e que lemos e que deixamos com essa reflexão para todos nessa noite. Fique então com essa palavra nessa noite e que você possa, mais uma vez, estamos falando para você colocar o seu pedido de oração, momento de gratidão aqui nos comentários, coloque ali ao vivo. Daqui a pouco, depois desse próximo louvor, nós estaremos orando, intercedendo ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele já fez na sua vida e tudo que Ele vai fazer mediante ao que Ele quer fazer na sua vida nesse momento. Então vamos louvar o Senhor nesse momento e logo após estaremos fazendo essa oração. Ao vivo, falhou.
Sobe. Deus, somente Deus pode resolver e pode realizar tudo em nossas vidas. Estamos aqui de máscara mais uma vez mostrando para os irmãos que o momento continua sério, precisamos ainda usar máscara e nos cuidar dessa situação que estamos passando. Então, precisamos ainda usar a máscara, porque apesar de muitos pensarem que já está melhorando, mas ainda não está melhorando. Então, precisamos ter mais cuidado. Então, nós que trabalhamos na saúde, a gente sabe como que está a situação. Bem, muitos pedidos chegaram e Deus, somente Deus pode curar. Deus, somente Deus pode resolver e pode abençoar as nossas vidas. Não são motivos de oração que os irmãos têm, que incomoda ali, algo que está incomodando, algo que está ferido, o coração está ferido por perdas, por pessoas doentes, por pessoas que estão necessitadas de várias situações importantes na vida, e o Senhor tem abençoado e guardado muitos irmãos. Então nós vamos colocar nesse momento os pedidos e logo após faremos essa oração. Lembrando que esse hino que acabamos de ouvir, Deus, somente Deus, é do grupo Prisma. Nós não falamos aqui no início. E nos primeiros louvores foi o Ministério Atitude, com Nada Temerei, e o hino muito conhecido, que os irmãos já sabem, que é o Santo, Santo, Santo. Então, a irmã Ângela Simeão pede oração pelo seu filho, agradece a oração. No último domingo ela pediu no culto que o filho hoje teve uma entrevista de emprego. Ele passou por essa entrevista e parece que tudo bem, então se sentiu bem lá na entrevista, então agradecemos. E vamos orar, continuar orando pelo Júnior, filho da nossa irmã Ângela Simeão. A irmã Wanda Santoro pede oração para sua família. Então nós temos ali a irmã Wanda, que agora tem um outro netinho, netinho homem, já tinha o Enzo, agora tem o Lucas. Então vamos orar para o Lucas, né, que nasceu agora há pouco tempo, acho que menos de um mês, né, menos de um mês. Então nós vamos orar pela toda a sua família, Rafael, seu filho, Gabriel, o outro filho. Então nós vamos orar por toda a sua família da irmã Wanda e o irmão Jorge natalício. O pastor Júlio pede oração por Edna, que está com Covid-19. Ela é irmã da nossa querida irmã Elesi. Então, a Edna, irmã da Elesi, teve Covid-19. Então, mais um motivo, mais uma vez, mais uma pessoa com essa doença. Nós precisamos orar muito por esse caso aqui. A irmã Lúcia pede oração por ela e por sua família. Conforto por Nete e família que perdeu um ente querido por Covid-19. Então, mais um caso aí de pessoas que estão com essa doença, tiveram essa doença, tiveram aí um ente querido que faleceu devido a isso. Então, precisamos orar pela irmã Lúcia e pela família dessa amiga Nete, que perdeu então esse ente querido. A nossa irmã Ludmila, no último domingo também, foi feito esse pedido. Ela perdeu o pai, parece que no sábado. No sábado ela perdeu o pai e agora ela está precisando que os irmãos orem pelo conforto. Então, pelo conforto desse luto que ela está passando devido à perda do seu pai. O pastor Leandro pede oração por Milene e Wagner, que perderam uma pessoa querida. Então, mais uma pessoa que faleceu nesses dias agora. Não temos aqui que é a doença, mas pode ser outros motivos, mas também que acontece nesse momento agora. Precisamos orar, precisamos que o Senhor abençoe e guarde por esses motivos todos. A nossa irmã Lúcia também é grata a Deus pela cura de Rafael, que esteve com Covid e foi curado. Então, agradecemos ao Senhor. É muito bom, né? Podemos agradecer ao Senhor por alguém que foi curado com essa doença ali. Então, motivo de gratidão, certamente os irmãos têm outros motivos. Eu gostaria de agradecer também pelo dia de hoje, porque hoje, como os irmãos sabem, eu trabalho na área de saúde e hoje nós fizemos, todos os profissionais da área de saúde, nós fizemos um teste rápido de Covid-19. E, graças a Deus, todos nós, não sou eu como os colegas, nós
fomos negativados, como estávamos brincando, fomos negativos, não fomos reprovados, fomos aprovados, porque nós não estamos com o vírus. Então agradecemos por essa bênção, né, que o Senhor nos deu nesse dia, mas como disse a enfermeira para mim lá quando eu terminei, falou, mas não descuide dos cuidados, porque você tem muito contato com as pessoas, então tome cuidado, tenha imunidade, então, aquela recomendação que precisamos lembrar a cada momento. Então vamos orar ao Senhor nesse momento, entregando todos os pedidos que aqui foram colocados, incluindo também essa situação do coronavírus, nosso estado, nosso município. Precisamos orar muito para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, o Senhor proteja, nos proteja disso, o Senhor nos livre desse mal que é essa doença terrível do coronavírus. Então vamos orar ao Senhor nesse momento. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada momento que aqui estivemos nesse dia, Senhor Deus, nessa hora dessa live, a terça da oração. Senhor esteja abençoando a vida de todos nós, Senhor Deus, abençoe a vida de todos que estão assistindo, que assistiram ou que vão assistir depois, que o Senhor esteja abençoando e guardando a vida de todos. Nesse momento, Senhor Deus, entregamos, Senhor Deus, nas Tuas mãos todas as vidas que aqui, por algum momento, colocou o seu pedido de oração, porque está aflito, porque está precisando, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que estão aflitas ali porque ela perdeu um ente querido com essa doença ou com outro motivo, mas nesses dias agora que já estamos meio assim abalados devido a essa doença, então o Senhor esteja abençoando e confortando esses lares, Senhor Deus, dessas pessoas que estão passando por isso, por esse luto nesse momento agora. E fique também com as pessoas que estão doentes, estão com a Covid-19, estão internadas, estão lá entubadas, algumas delas, e algumas em tratamento, mas precisam do socorro, porque o socorro só vem do Senhor. Já sabemos que aqui, humanamente falando, alguns às vezes se curam, outros não, então não tem uma regularidade, mas o Senhor pode fazer o impossível e curar a tudo e a todos nesse momento. Fique também, Senhor Deus, com todos os irmãos que pedem aqui para a sua família, derrame as tuas bênçãos sobre os lares desses irmãos que pediram ali, pela sua família, por tudo que foi aqui colocado. Então o Senhor esteja abençoando e guardando e entregando nas tuas mãos, entregamos nas tuas mãos cada família que aqui foi lembrada desses pedidos aqui. Fique também, Senhor Deus, conosco, Senhor Deus, abençoe a nossa cidade, São Gonçalo, nosso estado do Rio de Janeiro, nosso país, Brasil, que estamos passando por essa dificuldade do coronavírus, essa pandemia que está nos assolando, às vezes que temos mais de 1000 mortos em 24 horas, ou com uma confusão de números que temos nesse momento, mas de qualquer forma estamos muito tristes por perdermos esses brasileiros, mas alegres por um outro lado, porque o Senhor tem curado muitas pessoas que também conhecemos e o Senhor tem abençoado durante esses dias as nossas vidas, dando muita força, dando muita força e muito ânimo para nesses dias de tristeza que estamos passando. Fique conosco, Deus abençoe nossas vidas. Faça, Senhor Deus, que essa palavra dos 7 mergulhos de Naamã possam ser lições para nossas vidas a cada momento, que possamos viver sempre para o Senhor e estarmos mudando a cada dia através da Tua vontade, através do Teu querer, através das Tuas bênçãos em nossas vidas. Fique conosco, nos abençoe, nos guarde, que te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Bem, estamos chegando ao fim da nossa live, convidando a todos para as nossas programações da semana. Amanhã nós temos o Café com o Pastor, às 10 horas da manhã, então você pode ligar aí no Facebook ou no YouTube, então você vê ali o Café com o Pastor às 10 horas da manhã. Na quinta-feira nós temos o culto de oração e palavra, 19 horas e 30 minutos no Facebook e YouTube. E no próximo domingo nós teremos 9h30 da manhã, nós temos na página no YouTube da igreja, nós teremos o Kids, né, EBD Kids no YouTube, e na página do Ministério Infantil, que é Ministério Infantil IBN, Igreja de Neve. Então nós estamos passando ali o EBD Kids. E depois, em seguida, às 9 horas e 45 minutos, nós temos no Facebook e no YouTube da igreja a EBD Compromisso, que é da revista
revista da igreja, revista dos adultos, né? Compromisso. Então nós temos ali, os irmãos poderão acompanhar. Em seguida, às 10h10 e à noite, 19 horas, os cultos da igreja com as celebrações. Então, ficamos então com esses cultos aí, os irmãos estejam acompanhando durante a semana, pode assistir os cultos que já passou ali, os irmãos podem ali assistir o louvor, volta ali, aproveita, né? Então pode assistir ali um pouco ali da palavra, se você gostaria de ver a palavra, gostaria de ver os louvores, então você vai adiantando durante as lives, durante a live você está assistindo tudo e participando do culto. Depois, quando está gravado lá, você pode acompanhar e assistir algumas partes do culto, se não quiser assistir tudo. Então você pode acompanhar, participe, temos também alguns devocionais que o pastor Leandro deixa durante a semana, então os irmãos podem acompanhar todos os momentos que nós temos ali guiando, e os irmãos podem ser abençoados por tudo que acontece ali. E conforme foi falado domingo, os irmãos, se gostariam de fazer uma doação de alimentos não perecíveis, ligue para a igreja, 2628-4548, combine com os irmãos lá, passe por lá, leve alguns quilos, estamos precisando para montar as cestas que são dadas para as pessoas necessitadas. E os dízimos e as ofertas, se os irmãos não têm o número da conta, estão com dúvida, pode ligar para a igreja também, que os irmãos certamente serão informados. Então, dê a sua oferta, dê seu dízimo para manter o ministério da Igreja Batista de Neves, que faz parte do reino de Deus, para a propagação desse. Então, que possamos viver durante essa semana, os irmãos sejam abençoados pelo Senhor durante toda essa semana. Oremos nesse momento, encerrando essa live. Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui nesses momentos preciosos em comunhão com o Senhor e em comunhão com os irmãos que estão assistindo, onde quer que estejam, mas estão assistindo nesse momento em comunhão uns com os outros. Fique conosco, nos abençoe, nos guarde, nos proteja a cada momento dessa semana, nos dando força e dando bênçãos a cada momento. Fique conosco, nos abençoe, nos guarde, que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.